Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar o quão bem-aventurado é um homem que tem muitos filhos. É como um flecheiro que tem muitas flechas em sua aljava. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo! Salmos 127, versos 3 ao 5. Essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha na mão dos homens poderosos, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Hoje nós vamos trazer uma concordância bíblica que está em Provérbios 17:6. E assim diz a palavra do Senhor: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os seus pais. Nos tempos atuais, e já há algum certo tempo, Satanás, de forma sutil, tem feito com que as pessoas tenham desistido do modelo família original, que seria homem, mulher e filhos. E antes que você pense que o assunto de hoje seja ideologia de gênero, não se trata disso. Se trata de geração de filhos. Eu simplesmente sou apaixonado por pets. Eu tenho 2 gatos, já tive cachorro, gostaria de ter recursos para ter peixes, aves e assim, fazer um pequeno zoológico em casa, porque eu amo de verdade a criação que o Senhor fez. Mas existe uma coisa muito grave, que as pessoas elas estão substituindo a criatura pela criação. Casais jovens e saudáveis estão abrindo mão de constituir famílias com filhos gerados de si ou adotivos, para adotarem os seus filhos de 4 pés. Isso seria muito fofo, só que seria a longo prazo o fim de uma geração, sendo que também uma das promessas do Senhor não seriam alcançadas, porque o texto em Provérbios diz que a glória dos pais são os netos, e a glória dos filhos são os pais. Já em Salmos, nós encontramos uma declaração muito poderosa. Aquele que tem muitos filhos é como aquele que tem muitas flechas em sua aljava. Será bem-sucedido e falará com o seu inimigo à porta. Por que falará com o seu inimigo à porta? Imagine que esse casal, ele foi bem-sucedido e teve 4 rapazes. Se uma pessoa ela quiser arrumar confusão com o pai de família, ele vai pensar 2 vezes, porque ele vai ver que dentro da casa não tem somente aquele idoso, mas ainda tem 4 jovens que pode fazer a guarnição. Voltando para Provérbios, eu já sou vô, e eu vou ser bem sincero, que se ser pai é bom, ser mãe é bom, ser avô e avó é inexplicável. E certamente, se nós abrirmos mão dessa dádiva que é ter filhos, certamente nós não vamos experimentar a dádiva que é ser avô. E a palavra do Senhor diz que eles são a nossa herança. Não se trata somente de viver a plenitude da palavra do Senhor, todas as promessas do Senhor sendo alcançadas, porque algumas pessoas a assistir esse vídeo podem até pensar, mas eu não quero essa herança do Senhor, eu não quero esse presente do Altíssimo. Mas não se trata somente do nosso querer e do nosso pensar. Se trata que existe um projeto do Senhor por trás de tudo isso. Se você for fazer uma análise, hoje em dia existem mais idosos do que jovens. E por qual razão? Porque as pessoas que elas estão chegando na idade adulta agora, alguns estão focados nos estudos, em completar a sua faculdade. Quanto a isso, tudo bem, não tem nenhum pecado nisso. Outros estão dispostos a se planejar melhor para dar uma melhor educação para os seus filhos, para dar uma melhor estrutura para a sua família. Quanto a isso também, não existe nada de errado.
Mas acontece que muitas das vezes as pessoas, de forma gradativa, elas estão substituindo um filho que é gerado ou adotivo por um pet. E aí é onde mora o perigo. Imagine só daqui a alguns anos, onde nós já temos uma estatística que a taxa de natalidade ela tem diminuído e a taxa de mortalidade ela vai continuar. Então vão ter mais pessoas idosas e mais pessoas descendo da sepultura e menos pessoas nascendo. Então, gradativamente, o esquema do adversário, que é destruir a maior instituição que o Senhor criou, que é a família, vai cada vez mais se concretizar. Porque nascendo menos pessoas, mais pessoas vão ficando idosas, isso é o óbvio, e menos pessoas vão dar continuidade às próximas gerações. Que fique bem claro que eu também não sou contra de planejamento familiar, pelo contrário, ele deveria existir sim. Eu sou extremamente contra adolescentes tendo filhos, porque é uma criança que pensa que é adulto tendo outra criança. Eu sou extremamente contra esse tipo de gestação, esse tipo de geração de filhos, porque são filhos que não têm responsabilidades e vai sobrar para os avós. E isso sobrecarregará com certeza os avós, porque como avô, nós queremos ajudar, auxiliar na educação dos nossos netos. Não é nossa responsabilidade a educação deles, não é a nossa responsabilidade principal, é a nossa responsabilidade paralela. Se até hoje você teve um pensamento formado acerca de ter ou não ter filhos, que você possa rever os seus conceitos. Ore ao Senhor, peça uma direção a Ele, uma iluminação a Ele. Eu não falo para você ter 5, 6 filhos, porque hoje o custo de vida não é o custo de vida como na época dos nossos avós, dos pais dos nossos avós. As coisas hoje em dia elas são muito mais restritas. Mas uma coisa, eu tenho plena convicção porque eu tenho vivido isso. O Senhor, Ele supre cada uma das necessidades nossas e dos nossos filhos. E eu tenho contemplado também isso se repetir na vida dos nossos netos. E eu tenho plena convicção que o mesmo Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Então tire esse receio, tire esse medo. Deixe que o Senhor Ele venha agir através da sua vida e você venha dar continuidade à história. Não interrompa a história, dê continuidade à história. Mas o Senhor Ele pode voltar a qualquer momento. Mas enquanto Ele não volta, que nós venhamos viver com intensidade e santidade na presença dEle, vivendo a plenitude e todas as promessas do livro sagrado. E uma delas, que eu acho incrível, é: a herança dos filhos são os pais, e a herança dos pais são os netos. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.